a respeito até do habeas corpus preventivo, né, por causa do 492, lá com o pacote anticrime, né? Que, em caso de condenação do sujeito, né, lá no tribunal do júri, aqui, ó. Eu acho que você falou sim. Eu até falei assim, ó, gente, tem que ter cuidado, né? Olha só que fala aqui o parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com antecipação do cumprimento da pena, né? Ele está até aqui no parágrafo 2º. Só tem um detalhe. Aqui... Até abriu o código aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui, gente. 492, em seguida, isso, 492, né? Isso aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Até falei aqui assim para vocês, ó, cuidado aqui, né? Faz uma remissão aí ao 492, né? Inciso 1º, a linha tá? Por quê? Porque aqui nós tivemos aquela historinha lá que foi trazida pelo pacote anticrime. Caso o sujeito seja condenado no júri uma pena, né, de 15 anos, igual ou superior a 15 anos, o juiz já pode decretar a prisão dele, né? E aí seria uma prisão aqui, ó, executória já, né? Provisória da pena. Aí lembramos que o Supremo julgou isso aqui, né? Foi 6-5, derrubando que não poderia isso, e tivemos o problema da Boate Kiss, né? E o Fux fez aquela merda toda lá, tá? Então, aqui já está morto. Vamos para o 314, fechando essas coisas aqui, tá? Zé Carlos, por favor, a remissão do 313 é no 492? 492, inciso 1º, a linha E. Tá. Que trata lá do júri, da sentença, né, do júri. A referência é o parágrafo 2º do artigo 313? Isso. Professor? Oi. Só para confirmar isso que o senhor acabou de falar agora, o 492 está valendo esse inciso aí ou o Supremo julgou inconstitucional? Não, o Supremo tinha determinado, né, a inconstitucionalidade dele por força daquele julgamento lá do Lula da prisão em segunda instância. O problema é que a gente teve uma decisão liminar agora do Fux, né, lá no caso da Boate Kiss. O pessoal foi condenado e o MP recorreu através de um recurso civil maluco lá, e ele determinou a prisão do pessoal, que foi uma pena superior a 15 anos. Aí a gente tem hoje, o que a gente tem hoje na realidade aqui? Lá no STF, tem o julgamento do Lula, né, que teve até repercussão, né, então não poderia executar, mas tem agora essa liminar do coisa da Boate Kiss. Então a gente está aqui num período nebuloso, nem a gente sabe o que isso aqui vai acontecer. Isso aqui foi uma liminar e que ele não colocou esse ano ainda essa liminar para julgamento do mérito, tá? Mas vai cair pelo plenário, tá? Então a gente vai ter que aguardar o julgamento disso aqui, né, pelo plenário do STF, para saber se vai manter o entendimento aqui do julgamento do Lula ou se vai mudar. A gente não sabe como é que vai ficar. Mas ele não colocou. Então, hoje, cara, tá uma zona, né? Aqui embaixo a gente entende que não, né?
E não pode, mas diante desse posicionamento dele, mas é uma liminar, tá, gente? Foi uma liminar. O problema é que ele deu essa liminar, né? Colocou essa liminar aí, ó, e não fez e não botou em pauta ainda. Então a gente tem o pessoal está preso liminarmente, e aguardando o julgamento do mérito dessa liminar aqui, tá? A questão é, o plenário vai caçar o que fez anteriormente, porque estão trazendo à tona essa discussão. Oi, Luana. Estão trazendo à tona essa discussão de novo. Isso que a gente está esperando. Para mim, não poderia prevalecer, né, cara? Pô, Constituição e por aí vai. Mas vamos ver. Eu acho que aqui foi uma baita sacanagem, né, Marquinhos? E coitado do pessoal que está lá preso. Enfim, vamos aguardar. E aí, Leandro? Então, vamos lá. 313, né? Começa a trabalhar ele aqui para a gente. Nos termos do artigo 312, né, será admitida a decretação da prisão preventiva. Então, se tiver, o que ele está dizendo é o seguinte, se tiver lá os requisitos lá do 312, tá? E você pode decretar prisão preventiva, né? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ok? Seria uma condição aqui para isso. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado a questão aqui, né, da reincidência, mas esse é um outro artigo também que a gente questiona muito, né? Não é porque o cara tem uma condenação, por exemplo, no dolo. Inclusive, até botei jurisprudência aí para vocês aí da tese do STJ, do coletânea de jurisprudência, fala sobre esse tema e o STJ tem um posicionamento diferenciado. A gente entende que o fato do sujeito, né, ter, por exemplo, já uma condenação do crime, de um crime doloso, não seria um requisito, né, em razão da presunção de inocência desse novo crime que ele está respondendo. A prisão vai vir em cima do novo, não em cima do antigo. Então, estão criando aqui mais uma condição, né, que eu particularmente sou contra. Tá? E se envolver violência doméstica. No caso de violência doméstica, gente, pouco importa aqui essa pena aqui, tá? Às vezes a pena é bem menor de 4 anos e se tem violência doméstica, manda prender. Tá ok? Às vezes é uma lesão lá dentro do âmbito familiar, uma briga de família lá, do marido e mulher, aí o juiz vai mandar prender o cara. Tá? Isso aí acontece direto. E às vezes até porque tem um princípio também da especialidade, né, professor? Que tem uma lei própria falando sobre a Maria da Penha, sobre a questão da violência doméstica e familiar. O objetivo ali é cumprir essa especialidade e dar, pelo menos, né, um suporte, né? Uma segurança, né, para a vítima, né? Para tentar evitar, né, o cara do cara ir lá e matar a mulher, né, cara? Hoje eu estava vendo uma reportagem aqui, o maluco lá em São Paulo chegou lá, acho que ele queria namorar a garota não quis, ele entrou, matou a mulher, deu uns 6 tiros na mulher, depois se matou. Pô, a gente está vivendo um mundo difícil mesmo. O pessoal tá maluco mesmo. Tem que tomar tudo gadernal de 100. Então, assim, o cara matou a garota novinha, pô, e depois se matou. Entendeu? Complicado. A gente está num momento muito difícil. E aí, esse momento difícil, né, que a gente está atravessando, por questões sociais, isso aqui que são questões assim, sociais mesmo, vai acarretar lá no jurídico, tá, gente? Por quê? Porque provavelmente Luana, é meio que, né? Eu não acho que não chega a ser tão radical assim nesse sentido objeto. Alguns homens, né? Assim, né, tem um problema desse. Eu acho que a generalidade é sempre muito perigosa. Eu acho que a gente não deve generalizar porque cada caso é um caso. E o problema aqui que é a questão social vai bater aqui no jurídico porque vai vir maior reprimenda, né, gente? Então, hoje, por exemplo, você
A gente vê umas decisões malucas, outras prendendo direto. O Tribunal do Rio está um tribunal muito, muito restrito, está prendendo mesmo, está complicado, enfim. Eu acho que tudo é um caso, né? Tem que ser avaliado cada caso numa situação concreta. O problema é o seguinte: se eu tenho aqui um caso, 2 casos, 3 casos, eu tenho que avaliar cada um deles, eu não posso deixar um subjetivismo, tá? Eu tenho que ser subjetivo em cada caso, mas dentro da lei. O problema é que a gente está vendo as pessoas sendo subjetivas nas suas decisões, rasgando a lei. Esse é o problema. Às vezes para soltar quando não era para soltar, e às vezes para prendendo quando era para soltar. Aí está uma loucura. Né? Então a gente vai ter que ver como que isso vai funcionar. Tá? Professor, eu acho que isso se dá pela quantidade de ações, né, de processos, não só no judiciário, mas também lá na parte lá da investigação, o pessoal da Polícia Civil, e a pressão por número, tá? Que tem uma pressão enorme. Claro que não justifica esses erros, né? Mas eu acho que é uma forma, pelo menos eu vejo dessa forma, que só querem ver quantidade, a qualidade ela tem que ficar um pouco de lado, sabe? Mas essa que é a prioridade. O problema é que a gente sacrifica a vida de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa, a gente sacrifica um monte de coisas sobre o argumento do excesso de trabalho, sobre o argumento de falta de pessoas para trabalhar porque o Estado não faz o que deveria fazer. Se ele chamou a responsabilidade para ele, ele deveria dar uma solução para isso. Né? O que eu não concordo é que dentro desse negócio todo, você vai prejudicar o direito da pessoa, entendeu? Então, assim, eu prefiro que já é lento, então eu prefiro que fique lento, mas que se faça um julgamento correto, que faz de qualquer jeito. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver vários julgados aí que, por exemplo, aqui vem a denúncia pedindo uma prisão preventiva. O juiz decreta a prisão preventiva copiando o fundamento da denúncia. Ele deixa de observar, às vezes, o caso concreto. E aí, quando ele decreta, você faz um HC, você vê o TJ copiando, né, a decisão do juiz, cara. E o STJ já falou que isso não pode. A lei fala que isso não pode. A gente leu, vai ler ainda mais lá na frente essas coisas. Então, significa dizer que as pessoas não estão lendo, estão copiando, colando, seguindo. Então, se você tem, como o exemplo que eu dei, se você tem aqui um vício, já tal como no pedido da preventiva, e não foi barrado aqui, tudo que foi praticado aqui, está contaminado pelo vício. É como se fosse da árvore envenenada, entendeu? E aí a gente passa a ter problema. Por isso que eu falo, onde começa a melhorar um pouquinho? Está aqui, no STJ e no STF. Aqui as coisas melhoram um pouquinho, entendeu? Mas é o que a gente tem e a gente não vai poder, infelizmente... Geralmente, o que acontece, na verdade, é que as pessoas que assinam esses documentos, às vezes, nem leem. Tem juiz que ele manda lá o assessor dele de fazer o despacho, ele depois só assina. Isso aí é lamentável. É uma possibilidade, mas é o que acontece na prática, né? Enquanto a gente não tiver a punição para essas pessoas, vai ficar difícil. Vamos lá. Parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva, né? Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, tá ok? Então, o cara foi preso, né, por algum motivo qualquer, foi abordado, pede lá a identidade dele para identificação e a autoridade policial lá verifica que aquela identidade lá está estranha, pode estar alterada, dudada, pode, sabe, não está... Ou então o cara já tem várias passagens por estelionato, e aí é necessário fazer a identificação civil do cara, né? Lembre-se que aqui nós temos a Lei 12.037, tá? Que fala sobre essa questão da identificação criminal. Então, é possível que o cara seja preso. Imagine uma cidade do interior que não tem computador direito, tudo lá, e aí pega um cara desse que, por exemplo, já é conhecido da cidade, assim, pelo ato dele,
ele apresenta um documento que não tem credibilidade, uma identidade que muito provavelmente seria falsa. É possível, né, o delegado representar pela preventiva, tá? Até ser feito o levantamento, aí vai botar a mãozinha dele lá na almofadinha pretinha, faz a identificação dele, tá? Se chegar à conclusão que é ele, se for caso de prisão preventiva, decreta. Se não for, manda soltar imediatamente. É possível que isso aconteça. Repara que pode, às vezes, nem estar presente lá os requisitos do 312, né? Mas deve estar, pelo menos, os pressupostos, né? Porque se a gente tem dúvida se aquele cara não é, acautela ele, faz a identificação civil dele. Se for ele, se for caso preventivo, o cara já está cautelado, tá? Então, é possível que isso aconteça, tá? Ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-lo, né? Por exemplo, o cara está sem documento, né? Aí o policial pergunta para ele qual é, você sabe a sua identidade, sabe o seu CPF e tal? Não sei, ou então ele não quer falar e vai ser obrigado a fazer a identificação, tá? E aí, caso chegue-se à conclusão que não é aquele cara, ó, a lei fala que imediatamente, tá, gente? Imediatamente, o cara tem que parar de fazer tudo o que ele está fazendo e colocar em liberdade, tá? Sob pena até dele responder, a autoridade responder por crime de abuso de autoridade, tá? Então tem esse detalhe aqui, que o sujeito pode ser preso preventivamente. Parágrafo 2º, né, não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação daqui da pena, que a gente já falou, né? Até a questão da investigação criminal aqui, ó, aí aqui, quando ele fala, é um caso muito específico, ó, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência imediata da investigação criminal. Depende, né, gente? Porque o delegado pode representar, né, para que seja decretada a preventiva desse cara. Porque, por exemplo, ele pode estar ferindo um dos requisitos 312. Só que só vai prevalecer se não tiver presente os requisitos do 312. Tá? Tal como para a preservação da instrução criminal. Ok? E aí, quando se fala em instrução criminal, em que pese a gente já está falando em sede judicial, pode ser que essa questão aqui, se deixar o cara solto, ele vai atrapalhar a investigação, tal como intimidar as testemunhas, provavelmente que o delegado de polícia vai intimar para comparecer à delegacia. Então, significa dizer que só não vai ser decretada se realmente não tiver nenhum dos requisitos do 312. Porque se tiver, em qualquer fase, seja inquérito ou ação, vai jogar o cara lá dentro. E aí tem que ser, né? Porque aí realmente eu acho que o sujeito pode atrapalhar em muita coisa aqui, né? 314, tá tranquilo? Deixa eu só quero chegar aqui no 315, que é o que mais tem coisa legal para ser falado. 315, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Já falei isso para vocês, ó. Motivada e fundamentada, tá ok? Então o juiz ou um tribunal, seja lá quem for, tem que motivar. Se ele está falando lá que ele está prendendo o cara em razão, né, para garantia da ordem pública, então ele tem que botar lá, né, decreta a prisão preventiva tendo em vista estar presente, né, o requisito, né, para garantia da ordem pública. Esse é o motivo. Qual é o motivo? Garantia da ordem pública. Tendo em vista que consta nos autos, conforme documentos tais, que o réu vem tumultuando o processo, intimidando as testemunhas, intimidando a vítima. Isso é o fundamento, né? Então, o fundamento é a exteriorização, né, dos motivos que foi decretada a prisão, tá? Então, tem que olhar isso com calma, que eu já falei para vocês, tá? Tem juiz que bota lá. E outra coisa, né, como a gente já leu, tem que ser referente à questão concreta, no caso concreto. Não cabe aqui suposição, achismo, possibilidade, probabilidade. Isso não, tem que estar lá no processo, ok? O que a gente vê aí o MP fazendo aí direto aí nesses casos aqui? Faz uma fundamentação genérica, né?
dizendo que o crime é grave, tá? E, portanto, acarreta perigo para a sociedade. Então, isso aí seria a ideia do coisa. Não funciona assim. Tem que explicar o motivo de um daqueles requisitos e fundamentar concretamente no caso onde é que está aquilo ali, tá? Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos, tá? Foi o que eu falei na aula passada. Se o cara pratica um crime, por exemplo, né, de roubo, há 5 anos atrás, e agora chega, né, a denúncia para ele e o MP vem pedindo a prisão preventiva dele aqui com base num fato de 5 anos atrás, tá? Não é um caso concreto, não é uma coisa não concreta, não é uma coisa contemporânea, atual. Então, o juiz vai provavelmente ter que indeferir esse pedido, né? Porque o que ele, por exemplo, falou, na época o sujeito intimidou a vítima, Dona Maria, né? Na época, porque vocês demoraram tanto a oferecer denúncia, demoraram a terminar o inquérito, o que aconteceu? Eu quero saber hoje, esse cara continua intimidando a Dona Maria? Esse cara está tumultuando o processo? Aí sim ele pode decretar. Então tem a questão aqui, da contemporaneidade, tá? Tem que ser a coisa atual, tá? E mais, que justifique a aplicação da medida adotada. Por quê, gente? Prisão preventiva é uma medida cautelar restritiva de liberdade. Pô. Então, o Estado também tem que ter esse cuidado. Já que se criou todo um sistema, né, com 282, 319, por aí vai, para manter o cara em liberdade, vamos respeitar isso. Tá? Então, só leva o cara, só deveria levar o cara ao cárcere se efetivamente fosse necessário e dentro dessa necessidade não houvesse possibilidade de substituir a prisão preventiva por uma outra medida lá do 319. Tá? A gente viu lá no 282 essa historinha. Não se considera fundamentada qualquer decisão, tá? Seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limitar a indicação à reprodução, né, de ato normativo. Determina a prisão por força do artigo 312. Meu querido, isso aqui não pode, porque tem que fundamentar, tá? Sem explicar a sua relação com a causa, tá? Ou a questão decidida. Tem que ver qual é, já que você está falando que você vai prender o cara pelo 312, qual é a relação desse ato que você está falando lá do 312, por exemplo, né, de um daqueles requisitos com o caso concreto. Prova para mim. É isso que a lei está falando para o juiz. O juiz tem que fundamentar. Hoje o juiz tem mais trabalho, né? Em que pese, eu pego aí várias decisões que, é até brincadeira, é genérico, não está respeitando isso. Aí você tem que fazer depois um HC lá para o STJ e tentar resolver isso. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, né, gente? Conceitos jurídicos indeterminados são aqueles conceitos abertos que você, às vezes, não consegue nem identificar o que é aquilo. Você tem que buscar através da doutrina, jurisprudência, para tentar solucionar, tá? E sem explicar o motivo concreto da incidência no caso. Então, está tudo amarrado hoje aqui, tudo fechadinho para o juiz ter que fundamentar. Quer aprender? Beleza, então vai aprender. Mas primeiro verifica os pressupostos, os requisitos e a possibilidade de substituir a preventiva por uma outra medida cautelar. Se o juiz chegar e falar assim, olha, o caso é grave, eu tenho elementos aqui de que, esse cara é realmente reincidente, está traficando direto, é violento, tem aqui nos autos escuta que ele vai passar o cerol nas testemunhas, então eu não tenho como substituir. Primeiro, eu não tenho como deixar ele responder em liberdade. Segundo, não tem como deixar de aplicar a preventiva e mais, não tem nem como eu não tem nem como eu ofertar, né, uma outra medida cautelar. E aí decreta a prisão dele. Então veja que o juiz avaliou o caso concreto. É isso que ele tem que fazer, tá? Isso aqui, invocar os motivos, né, que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Se ele for soltar também, ele tem que dizer por que ele está soltando, né?
Aí ele pode olhar folhas antecedentes criminais do cara, ele pode fundamentar de que o cara tem residência fixa, Eduardo, que o cara é primário, que o crime não é grave, que não há nos autos, por exemplo, elementos lá do 312, do requisito do 312, que, enfim, aí vai caber ao juiz decidir também. Também não pode colocar lá assim, determina a expedição de alvará de soltura do sujeito. Não, ele tem que dizer essa relação aqui, tá? Ou seja, o que a lei infraconstitucional está falando? Gente, olha o 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão tem que ser fundamentada. É isso que a lei aqui veio fazer para a gente. Tá? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de firmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, se você que está requerendo a liberdade do cara lá, por exemplo, tiver 4 fundamentos, né, ele vai ter que apreciar os 4 fundamentos e decidir em cima dos 4. Se ele vai negar, ele tem que negar em cima do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Ele não pode falar assim, diante do exposto, nego o pedido de liberdade provisória. Não, tem que dizer por quê. Porque que você pode estar aqui trabalhando com os 4 requisitos dele aqui, da ausência dos 4 requisitos. Então, o juiz tem que, dentro do que a gente está lendo, fazer essa correlação aqui, tá? Zé Carlos, o juiz faz isso? Infelizmente não, mas deixa a brecha para você depois brigar lá em cima, né? Também não pode só se limitar a invocar um precedente, né? Segundo o STF, num julgado parecido, determinou a manutenção da preventiva, assim sendo, mantenha a preventiva. Pô, em cima de um precedente, meu. Como é o caso concreto, né? Até pelo princípio da individualização da pena, da individualização do caráter da pessoa, do fato, tudo isso aqui tem que ser avaliado em cima do caso concreto e não em cima de um precedente. Tá? São detalhes que a gente tem que observar. Hoje a gente tem, numa decisão, para a defesa não ficou ruim, tá, gente? Ficou até melhor. Para o juiz dar um pouquinho mais de trabalho. Deixar de seguir enunciado de súmula, por exemplo, se tem uma súmula, né, gente, aqui, ó, ou precedente já pacificado sobre o caso concreto e ele decretar a preventiva, você vai conseguir o relaxamento aqui, tá? Só tem um detalhe, volto a afirmar, tem que olhar o caso concreto, porque às vezes tem um pequeno detalhe do caso concreto que muda essa história aqui. Né? Aí o cara pode continuar preso. O que eu estou querendo dizer para vocês, independente de qualquer situação, sempre, gente, sempre, a base de vocês, para vocês analisarem uma preventiva, é o 312. Tá? Esse cara aqui é fundamental. E aí, eu lembro que eu falei para vocês, vocês vão sempre trabalhar com 312, com 282, com 319, com 315, esses carinha todo aqui, ó, hoje está tudo amarrado, ó. Eu preciso fazer essa análise aqui, essa leitura, tá? Inclusive, quando vocês forem ver o habeas corpus, que eu vou colocar, e aí vocês vão poder depois fazer o de vocês vão ver que eu trabalho com isso aqui, e vocês devem informar no habeas corpus, Zé Carlos, o juiz não sabe do direito, sabe, mas é bom lembrar, tá? E faz ele ler. Então, vocês estão fundamentando em cima dos dispositivos que vocês entendem que é correto, tá? 316 é interessante, fala assim, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Então, para soltar, o juiz pode de ofício, tá, gente? Sem problema nenhum. Ó. Mas por que, Zé Carlos? Porque o juiz é o maior garantidor, né, da liberdade do sujeito, tá? Cabe a ele verificar lá se realmente deve manter o cara preso ou não. Então, o juiz, para soltar, está tranquilo. Aí fala, revogar a prisão preventiva. Tá? Então, se o cara estava preso... o cara foi preso para manutenção da ordem na instrução criminal. Terminou a IJ, o juiz vira para o promotor. Doutor, você tem mais alguma prova para produzir? Não, excelência, eu não tenho mais não. Ok. Defesa, tem alguma prova para produzir? Não, excelência. Ele pode, de ofício, ok? Revogar a prisão preventiva que foi decretada por ele. Bom, tendo em vista que
o fundamento principal da decretação da prisão preventiva foi para a garantia da instituição criminal, uma vez que ela já foi exarada, já terminou, perde o objeto dessa prisão preventiva. Assim, revoga a prisão preventiva de ofício, despeça-se alvará de soltura para o réu. Ele pode fazer isso. Aliás, deve, né, gente? Mas se não fizer, você é advogado, por isso que eu falei que você tem que estar de olho no fundamento, né, do pedido da prisão preventiva, para, num determinado momento, você poder argumentar isso. Tá? Se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela, né, subsista. O que pega é esse detalhe aqui, ó, bem como decretá-la novamente. Tá? Ó, se sobrevierem razões que justifiquem. Então, pela leitura aqui do artigo, a gente vê que, de ofício, o juiz pode determinar a decretação dela. Então, veja bem. Olha o exemplo. A MP veio, pediu a preventiva. O juiz decretou. Ok? Aí, por algum motivo qualquer lá durante a instrução, a defesa foi e pediu a revogação. Aí o juiz provou lá que aquele fato não aconteceu, por exemplo. O juiz foi e revogou. Botou o cara em liberdade. A questão toda é, se chegar informações para o juiz, né, de que esse cara está interferindo no processo, tal como intimidando testemunhas aqui, a questão é, o juiz teria que ficar aguardando a provocação do MP, ou o juiz pode, né, de ofício, decretar novamente a prisão preventiva. Tá? Tem uma discussão doutrinária aqui, parte da doutrina para os órgãos acusadores, fala que pode, sem problema nenhum. Inclusive tem julgado nesse sentido da STJ, tá? Falando que pode, porque na realidade o juiz ele já teria sido provocado lá, por exemplo, na denúncia, com a pedido de prisão preventiva. O que você tem agora é um desdobramento desse pedido inicial aqui. Então, ele poderia, sim, decretar a prisão preventiva, tá? De ofício. Então, não veria nenhum problema. A STJ tem julgado nesse sentido aqui que pode. A defesa, obviamente, fala que não, porque lá em cima a gente já leu que o juiz só pode decretar prisão preventiva quando ele for o quê? Provocado. Tá? Gente, sinceramente, e por mais garantista que eu seja, eu acho que se ele já foi provocado inicialmente aqui e o idiota do réu está fazendo o que não é para fazer, e chegar ao conhecimento dele de que o réu está fazendo besteira dentro do processo, atrapalhando, ele pode decretar preventivo sim. Tá? Quanto a isso, é um posicionamento que eu acho que até porque tem uma previsãozinha legal, o que se discute aqui seria que se ele ele decreta novamente essa prisão preventiva de ofício, ele estaria ferindo o sistema acusatório, né? E aí fica essa discussão, mas na prática está passando, tá, gente? E passa porque está aqui na lei, está escrito aqui que ele pode de ofício, então seria tranquilo para vocês. Vai fazer a prova da ordem dos advogados. Está fazendo a prova lá da OAB, subjetiva. Cai uma questão dessa aqui, porra, é óbvio que você vai falar que não, né? Que ele não pode prender novamente de ofício, porque fere o sistema acusatório, é necessário a provocação do MP, inclusive com previsão legal lá no próprio CPP. É isso que você vai falar, tá? Não vai dizer que pode, que senão, os caras vão querer tirar ponto de você. Aqui no Brasil, você tem que falar mentira para ganhar o ponto. Por mais que você discorde disso, né? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Outro detalhe importante aqui, ó. Decretou a prisão preventiva do cara, a cada 90 dias, o juiz é obrigado a reavaliar se estão presentes os requisitos e se é necessário manter esse cara preso. Ok? Questão interessante. Zé Carlos, se passados os 90 dias, tecnicamente, a gente teria uma prisão ilegal aqui. Passou 90 dias, o juiz não se manifestou. O que eu posso fazer? Um habeas corpus, ok?
Um HC alegando a ilegalidade pela ausência de revisão da decretação da prisão preventiva. E realmente, às vezes, pode ter mudado o cenário da história e não subsistir mais o requisito, os elementos, né, fundamentais para a decretação. STJ, novamente, tem vários julgados nesse sentido, que o juiz já extrapolou os 90 dias, tá? E aí não pôde, o STJ falou que seria uma questão de formalidade e aí deixou. Óbvio, né, que aqui também não vai deixar passar mais 90 dias. Nós estamos falando de alguns dias, talvez 20, 10 dias aqui de atraso, eu acho que ainda dá para segurar. E aí o STJ negou lá essa questão. Tá? Uma discussão que tem interessante aqui, que é o seguinte, vamos supor que... Deixa eu só apagar aqui, gente, para limpar esse negócio aqui. Não ficar tão bagunçado, que isso aqui eu quero conversar com vocês, que vale a pena. Então, gente, o direito é isso aqui, né? Mas não é, depende. Você vai ter que buscar a melhor interpretação do que você quer. Uma questão muito interessante aqui, ó. Gente, vamos supor que o MP denunciou o cara e pediu a preventiva. O juiz decretou a preventiva dele. Beleza. Ok? Está decretada a prisão preventiva. E aí, o MP vem aqui e mete um HC, por exemplo. O MP não, a defesa vem aqui e mete um HC aqui em cima. Ok? Então, temos um HC aqui em cima. Só temos uma questão agora aqui. Poderia ser um HC ou poderia ser até um recurso, tá? Mas vamos falar do HC. A defesa impetrou um HC aqui. Esse HC aqui, provavelmente, vai levar no mínimo 6 meses aí para ser julgado. Ou seja, nós estamos passando dos 90 dias. Quem seria o órgão agora competente, né, para avaliar se esses 90 dias aqui, quem é que vai analisar se ainda, né, estão presentes os requisitos, né, para manutenção aqui de 90 dias? Né? Vai ser o juiz que decretou, o juiz de primeira instância, ou vai ser o Tribunal de Justiça, a Câmara, onde está correndo o HC? Essa é a discussão. Porque, olha só, se esse juiz aqui pegar o processo físico ou até eletrônico, entender que caiu o requisito que determinou a decretação da prisão preventiva, ele pode soltar. E ele comunica o Tribunal de Justiça, esse HC aqui é julgado distinto pela perda do objeto. Tá? Então, o que tem se entendido, tá, é que o juiz de primeira instância continua responsável pela revisão desse prazo de 90 dias aqui. Tá bom? Então, se esse HC aqui, ó, levar 1 ano para ser julgado, a cada 90 dias, quem tem que avaliar se ainda persiste ou não os requisitos que são, né, base para a decretação da prisão preventiva, é o juiz que decretou a prisão. Por quê? É porque ele está lá perto do processo. Tá? É ele que está recebendo as petições intercorrentes. O que está lá em cima é apenas o HC. Então, fica esperto para esse detalhe aqui, tá, gente? Que essa é uma discussão. Tem alguns que entendem que seria o TJ, seria a Câmara, mas é o que eu estou falando. A posição majoritária é para o juiz. Tá? De lá de juiz de piso, de primeiro grau, que é esse prazo aqui, vai acontecer isso. Ou poderia, por exemplo, esse HC, em vez de ser para colocar o cara em liberdade, vamos imaginar que o MP pediu preventivo, e aí você pediu lá para produzir uma prova e o juiz indeferiu. Aí você faz um HC. Quando você faz um HC, você travou o processo. O processo não... Vamos supor que você queira produzir uma prova. Você pediu para o processo não andar enquanto esse HC for julgado. Se isso aqui levar 2 anos, olha, às vezes esse juiz vai ter que analisar
dentro de 90 dias esse processo para saber se subsiste ainda algum requisito para decretação da prisão, para manutenção da decretação da prisão preventiva. Tem o juiz de primeira instância que vai avaliar. Tá? Fica esperto aí nesse negócio aí. Porque ele fala aqui, ó, por que eu estou falando isso? Por causa desse detalhe aqui, ó. Ele fala assim, deverá o órgão emissor. Aí o pessoal fica preocupado. Que órgão emissor é esse? Né? Para revisar, vai ser o juiz ou vai ser o TJ? Tá? Tem prevalecido que é o juiz. São detalhezinhos dentro do artigo que faz a gente, às vezes, né? Professor, só para clarear a mente aí, na verdade, seria a instância que determinou a prisão, né? A instância que determinou a prisão. No caso, seria a primeira instância, seria o juiz. Porque no foro privilegiado seria mais acima, né? Então, a instância que determinou é responsável por revisar. Se ele tivesse um foro privilegiado e fosse direto, por exemplo, para o próprio Tribunal de Justiça, seria a Câmara lá, o órgão competente. Tá? Porque aí, no exemplo que você está falando, se fosse o cara de um foro privilegiado, que ele foi, o processo dele está tramitando já no Tribunal de Justiça, numa Câmara Criminal, por exemplo. E aí você entra com habeas corpus STJ, não é o STJ que vai reavaliar esses 90 dias, não. Vai ser o tribunal que vai ter que reavaliar isso. Por causa do foro privilegiado que você está falando. Não, mas beleza, professor, só para esclarecer. 317, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo ausentar-se com autorização judicial, ok? Então, gente, ó, aqui, ó, cuidado, tá? Aqui tem que ter autorização judicial. Se o sujeito sair sem autorização judicial e for pego, pode ter a revogação dessa prisão domiciliar e ele voltar lá para o cárcere, tá? Lembre-se que aqui no 318 tem os requisitos aqui para que o juiz possa conceder, né, essa prisão domiciliar. Maior de 80 anos, extrema debilidade, né, por motivo de doença grave. Todo mundo aí que pratica esses crimes graves, aí, principalmente aí de lavagem de dinheiro e tal, os caras arrumam logo uma doença no coração, né? E aí fala que não tem condição, passa mal e quer ficar em casa. Isso aí acontece direto, né? E imprescindível para cuidar de menor de 6 anos, tá? E aqui, ó, veja bem, ó, aqui não é só a mulher não, tá, gente? Aqui pode ser o homem também, tá? Então, se o cara tem um filho menor de 6 anos aqui, ele pode juntar a certidão de nascimento e fazer, além dos pedidos, né, que você vai fazer de liberdade provisória do cara, né, você pode pedir a aplicação da medida cautelar, da prisão domiciliar, tá? Engraçado que ele esse inciso terceiro fala de menor de 6 anos de idade, né? Mas a mulher Cabral, os filhos eram muito maiores. Não, mas tem uma opção lá de 12, a gente ainda vai ver mais abaixo a gente vai ver que tem de 12 também. E ela foi para casa cuidar dos bebês. Mas aí, olha só, olha o inciso 5º. Mulher, né, com filho até 12 anos de idade. Então, lá é para homem e mulher, e aqui é só para mulher. Entendeu? Então, se o cara tem um filho com 8 anos e quiser sair pelo aquele inciso, ele não vai sair. Tá? Porque lá fala 6 anos. Tá? Dessa interpretação. Aqui é a mulher. Né? Ela saiu aqui por causa dessa palhaçada aqui. Né? Apesar de que foi uma baita sacanagem, mas saiu. Né? Os bebês tinham mais de o homem, né, só se ele realmente, né, for... Ele vai ter que provar muito, né? No caso de 12 anos aqui, que só tem ele, né, para cuidar. Tá? Nesse caso aqui é muito difícil, gente, muito difícil. Geralmente a melhor forma, e aí vai depender se é sorte ou se é azar do cara,
por força lá dos 6 anos. Essa dos 6 anos aí sempre dá uma quebrada, entendeu? Dá para dar uma aliviada no cara. Então, veja bem, ó, não é só requerer não, tá, gente? Você vai ter que provar aqui, ó. Ele quer prova, né, idônea dos requisitos que você está falando. Sou pai de um filho que tem 10 anos, né? Mas ele é doente mental, ou é cadeirante, ou está vegetando. Tem que mostrar todas essas provas aqui, tá? Não tem ninguém que cuide dele, e aí você poderia pedir essa substituição da prisão preventiva para uma domiciliar. Tá? Esse 318... Oi. Isso aí independe do crime, o professor? Qualquer que seja. Depende dos crimes, né? Pode ser um estupro, pode ser um sequestro, pode ser um tráfico. O tráfico hoje tem liberdade provisória, pô. Hoje não, já há muito tempo, né? Sem nenhum problema. A gente vai ver contra os filhos, não, né? Se for cometido contra os filhos, não. Porque também, pô, se a lei mandar soltar um cara, né, dentro desses casos, Isabelle, aí realmente está falando, vai lá e acaba de matar, né? O cara tentou matar o filho, agora vai chegar e vai ficar em liberdade dentro da casa junto com o filho? Não dá, né? 318A é engraçado, né? Ele dá e tira, né? Ó, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que. Então está dizendo aqui, ó, tá? Que ela pode ter esse direito, né? Uma gestante, a mulher está grávida, ok? Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça. Tá? E não tenha cometido crime, né, contra o seu próprio filho. Ok? Então, o fato da mulher estar grávida, né, em regra, a defesa corre logo lá, né? Solta porque ela é grávida. Pô, meu querido, mas vamos ver que crime é esse aí que você está falando que ela praticou. Se praticou roubo, dificilmente vai sair, porque tem grave ameaça ou violência, né, gente? Então, sequestro, enfim, por aí vai. Tá? Então, aparentemente, por isso que eu falo, ele dá aqui em cima, mas tira aqui embaixo. Ó. Então, deveria ter tirado, né, essa grave ameaça à pessoa aqui. Mas isso aqui vai funcionar para quê? Para um furto. Funciona até para tráfico, tá, gente? Se a mulher se for uma traficante lá e ela provar que ela, nessas condições aqui, ela é responsável, né? Ou por uma criança, né? Nesse termo aqui, ou por um deficiente, né? Ela vai ter direito de ficar em casa. Por quê? Porque o crime de tráfico não é violento e nem tem grave ameaça, em que pese de estourar a sociedade. Olha só que absurdo. Doidão a lei, né? Mas é o que tem aqui, tá? 312. Aqui fala aqui, ó, a substituição de que trata 308 e 310 poderá ser efetuada sem prejuízo de aplicação concomitante das medidas, né, do 319. Então, foi o que a gente já leu lá em cima. Pode ser aplicado mais de uma medida cautelar? Pode, sem problema nenhum, tá? 319 é o que a gente tem aqui, tem a especificação aqui das possíveis medidas cautelares que pode ser aplicado ao sujeito. Ó, tá? Gente, cuidado com isso aqui. Ó. Esse primeiro aqui, tem muita gente voltando para a prisão por causa disso. Ó. O juiz, às vezes, concede a liberdade provisória para o cara, coloca para ele, né, uma cautelar de comparecer em juízo, tá? Dando prazo. Tipo assim, a cada 30 dias eu quero que você compareça aqui. Tá bom? E ele não comparece. Aí o juiz vai e revoga e decreta a preventiva dele. Tá ok? Ou, se o juiz conceder a liberdade provisória, que a gente chama ela liberdade provisória vinculada também, para ele comparecer aos atos processuais
Então, se tem audiência, ele tem que estar presente, senão o juiz pode revogar a liberdade provisória e decretar preventiva. Por que eu estou chamando a atenção isso de vocês? Porque o réu, ele não é obrigado a comparecer à audiência, não, hein? Tá? A regra é não está obrigado. Agora, se o juiz concedeu a liberdade provisória para ele e colocou uma medida cautelar para ele de comparecimento aos atos processuais, na audiência tem que levar o maluco. Entendeu? Senão o juiz pode revogar. Se liga nisso, hein? E você pode pensar assim, eu não sou obrigado a levar meu cliente, não. Por quê? Ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo, ele tem direito ao silêncio e também tem o direito a não comparecimento. Inclusive, tem julgado no STJ que não pode nem ter condição coercitiva dele. Tá? Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Maluco, tu é flamenguista, faz merda pra cacete, quer quebrar tudo, rouba tudo. Então é o seguinte, tu não pode mais ir no jogo. Tá aqui. Resolvi o problema. Aí liga a televisão, tá o maluco lá quebrando as coisas, roubando até o cartão do juiz lá na hora da partida. Tem que mandar revogar a prisão do cara. Né? Então, são questões aqui que ele vai decidir, tá? Proibição de manter contato com a pessoa determinada, né? Relacionado, né, ao fato, tá? Proibição de ausentar-se da comarca. Isso aqui é uma bagunça, né, gente? Isso aqui é uma bagunça, ó. Eu já tive um caso concreto com isso aqui. O juiz concedeu ao meu cliente a liberdade. Meu cliente queria viajar para os Estados Unidos. Eu peticionei para o juiz não avaliou. Eu mandei ele viajar, ele foi e voltou, ficou um mês fora. Depois de um mês, o juiz deu a decisão permitindo. Entendeu? Ele falou, pô, e aí, vou ou não vou? Eu falei, vai embora, pode ir, qualquer coisa tu me chama. Se no aeroporto acontecer alguma coisa, você me chama. Então, cara, só depois de um mês que meu cliente voltou dos Estados Unidos, que o juiz autorizou. Né? É óbvio, eu poderia ter saído do meu escritório, poderia ter ido lá no gabinete do animal, ter falado com ele, poderia, mas eu não vou trabalhar para ele, né? Não recebo para isso. Ele que tem que prestar atenção no serviço. Tá? Então, nesse aqui acontece muito, se você às vezes não quiser correr nenhum risco, e seu cliente precisar se ausentar, peticiona, prova o motivo, se vai viajar, tem que provar passaporte, compra de passagem de ida e de volta e dizer por quê. Junta lá, vai lá e despacha com o cara. Eu não fui porque eu não quis mesmo. Tá? Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho. Olha só. Aqui é um recolhimento, tá? É diferente da prisão domiciliar. Aqui se o cara sair daqui, dar uma voltinha à noite, provavelmente ele não vai ter revogado, não. É diferente lá da prisão domiciliar. Na prisão domiciliar, lá que a gente leu, né, aqui é recolhimento, tá? Aqui na prisão domiciliar, vai estar lá dizendo que ele não pode sair. Se ele sair, ele vai ter revogado. Então, cuidado, não confundam uma coisa. Recolhimento é uma coisa, né, e a prisão é outra. Aqui ele sai. Pode sair de noite, tomar um sorvetinho e tal, não tem nenhum problema não. Tá? É mais flexibilizado. Né? Suspensão do exercício da função pública, óbvio, tem que ter mesmo, né? O cara é funcionário público e está respondendo por peculato, seja lá o crime que ele for lá, corrupção e por aí vai. Né? Internação provisória do acusado na hipótese de crime praticado. Fala, Cristiano, pode falar, que eu olhei rápido ali. Espera aí. Deixa eu ler aqui. No caso mais grave, o que poderia acontecer com o seu cliente? No caso lá do que ele viajou, não ia poder acontecer. Não ia poder acontecer nada não, Cristiano. Está arriscado acontecer com ele que não olhou o pedido, entendeu?
Aí é a má prestação, falha na prestação do serviço, né? Falha na prestação do serviço jurisdicional, demora, tá? Então, não teria, por isso que eu falei, viaja. Se acontecer alguma coisa no aeroporto, me chama que eu vou lá e a gente desenrola lá, né? E aí é responsabilidade do juiz. Ele tem que olhar aquilo ali. Aí vai cair aquela velha história, tem muito processo, tem não sei o quê. Pô, não estou preocupado com isso. O Estado que se vire. Não pode prejudicar o réu, né? Tá? Então, a gente fiquem de olho nesse detalhe aí. Eu não vou. Geralmente, eu não vou não, tá, gente? Não tenho muita paciência para ter que ficar indo em juízo para ele trabalhar. Pô. Tome diante, que eu fechei aqui. Então, olha só, aqui dentro do que a gente está vendo, a gente viu os principais artigos que a gente tem que ver, tá? Que é referente à questão da prisão. Então, cara, a outra coisa, valor de fiança. De fiança hoje, gente, olha só. Fiança, para mim, o único efeito da fiança é só para os crimes de lavagem de dinheiro, econômica, ordem econômica, tributária, por aí vai, né? Porque aí pega e dá uma porrada no cara. A fiança para esses caras são muito altas. Então, às vezes, tenta pegar e descapitalizar o cara e o juiz vai e determina uma fiança alta. Fora isso, gente, para os pobres, que é a maior parte que está preso, a fiança já deveria até ter caído, né? Porque se o cara for hipossuficiente, já falei, ele vai ser colocado em liberdade. Né? E o cara é hipossuficiente, não tem dinheiro para pagar uma fiança, então coloca o cara em liberdade. Então, fiança hoje funciona muito, tá? Para os crimes de ordem econômica, tributária e por aí vai. Para os crimes que é a grande maioria, roubo, furto, estupro, lesão, essas porcarias que tem por aí, quase que não cai. Cai quando um delegado, às vezes, está de sacanagem, vou arbitrar uma fiança aqui para você, né? Se o cara fala assim, tá bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar, o delegado vai falar, então vou ter que te conduzir para o sistema penitenciário. Vai levar ele para o sistema penitenciário, vai ficar 24 horas lá, vai para audiência de custódia você faz o sustento de que ele não tem condição financeira, isso não pode ser impedimento para alguém ser posto em liberdade, o juiz tira essa fiança e pode aplicar uma outra medida cautelar, ok? Então, pode acontecer isso sem nenhum problema. Então, eu não vejo assim, uma eficácia na fiança para isso aqui. Tá? Isso aqui, gente, por que eu fiz essas duas aulas aí? Porque a gente vai começar a tratar de habeas corpus, né? E seria bom depois vocês já estarem afinados com isso aqui. Eu coloquei também aqui, né, a jurisprudência em tese número 32 da STJ para vocês. Isso não são súmulas. Essa jurisprudência, em tese, que eles criam, é para facilitar o nosso trabalho. Então, a gente tem aqui, ao todo, 15 teses referente ao tema de prisão preventiva, tá? Que mais se repete no tribunal e que é julgado dessa forma. Então, você pode, no seu habeas corpus, colocar essas teses. O habeas corpus que eu vou postar para vocês, ele tem... Eu coloquei algumas teses dessa aqui, tá? Questão interessante aqui de habeas corpus que a gente vai falar lá na frente. Porra, qual é o número máximo que eu deveria ter de folhas para um habeas corpus? Tem gente que quer escrever um livro no habeas corpus, que eu botava 50 folhas. Porra, ninguém vai ler isso, cara. Seja objetivo, tá? 10 folhas é muita coisa, já está muito bom. Que é fato, direito e uma jurisprudênciazinha e tal, e joga. Mas 10 folhas já é coisa para caramba. O habeas corpus que eu vou postar aí para vocês, se eu não me engano, está com 18 ou 19 folhas. Mas por quê?
porque eu estou trabalhando já com a ilegalidade lá da denúncia. Tá? O pedido da prisão preventiva partiu da denúncia e os erros vieram ocorrendo. Então, eu tive que adentrar ao mérito no sentido de fazer o ministro ler aquilo ali para ele chegar à conclusão se existe realmente um vício de ilegalidade na prisão do cara, ok? Detalhe, habeas corpus... Não, habeas corpus, jamais iria botar um habeas corpus nisso. Se eu for botar, vou botar outra coisa qualquer. Habeas corpus. Gente, aliás, o habeas corpus, para a prova da ordem, nem precisa estudar, tá? Porque é proibido fazer habeas corpus na prova da ordem, tá, sabe? E já vem escrito lá, não pode, porque é tão fácil, então não faz. Então, o exemplo aqui que eu tô falando para vocês é o seguinte, ó, o habeas corpus é para avaliar ilegalidade, tá? Então, se é para avaliar ilegalidade, eu vou olhar direito. Mas, às vezes, para eu chegar à conclusão de que tem uma ilegalidade no direito da presunção de inocência e de liberdade do cara, eu tenho que passar pelo mérito. Não é passar pelo mérito para dizer se é justo ou injusto, se fez ou não fez, assim, nesse sentido. Não é para julgar, né? É apenas para ele entender o contexto, constatar que tem uma ilegalidade e tomar uma decisão. Porque ele pode ler e falar, não tem nada de ilegalidade aqui, mantenha a prisão. Beleza, mas ele leu. Então, às vezes, eu vou ter que passar por isso, tá? E eu vou deixar lá, pelo menos eu faço isso que eu acho que é interessante, você vai ver que tem sempre uma introdução. Essa introdução, você já tenta colocar ela inserindo o julgador dentro desse contexto, para ele fazer uma leitura e já saber do que se trata. Tem gente que faz o habeas corpus e começa a colocar lá nos fatos, do fato e do direito, e quer narrar o que está acontecendo. Aí, às vezes, ele não tem muita paciência para ler. Quando você faz tipo uma introdução, né, uma remissãozinha ali, ele lê, entende do que se trata e vai nos pontos. Tá? Aí você tem que trabalhar mesmo para ele poder ir nos pontos. Tá? Mas a gente vai, eu vou postar lá depois para vocês, mas eu precisava fazer esse apanhado aqui da questão da prisão, e principalmente da prisão preventiva. Por quê? Vocês não estão me vendo, não? Tá escuro aí, galera? Porque alguém está escrevendo aí que... Enfim. Deve ser a Sara, o Mara, que não pagou a internet, aí já viu. Paga esse negócio aí, Sara. Ficou fazendo gato. Tu mesmo, faz gato aí direto. Deve estar puxando lá do Alex esse gato aí. Coitada. Tá bom, conheço vocês. Dúvidas, perguntas, reclamações, 0800. Então, vou postar, amanhã estou postando o HC lá. Na próxima aula a gente fala de HC, que eu tenho que falar algumas coisas interessantes lá do HC. E a gente dá uma analisada no HC no que eu estou falando e já libero isso aí para a gente, para eu poder ir para outros pontos aí. Fiquem tranquilos. A Sara é inocente, tá bom. Fiquem tranquilos, antes da prova tem revisão. Alguém sabe se vai ser... Chegou alguma informação para vocês aí? Se vai ser presencial? Cláudia falou que ia ter reunião essa semana no Grupo Unies para dizer a respeito do retorno presencial. Então, deve vir também as coordenadas em relação à prova, se será presencial ou online, né? Como nos outros períodos. É uma coisa boa para vocês, então já chegaram os ar-condicionado lá. Hoje chegou lá um monte de ar-condicionado. Vocês vão voltar com ar-condicionado. Olha que coisa boa. Para quem está quase no último período, não vai falar que terminou a faculdade sem ar-condicionado, viu? Será que os professores vão ter discricionariedade de optar pela prova online ou a presencial, professor? Luana, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. O que a faculdade decidir é o que a gente vai ter que cumprir. Pelo menos até a última informação que eu tive. Entendeu? Porque eu, particularmente, eu não acho muito justo nós estarmos assim à distância, né? Apesar da aula ser ao vivo e ter prova presencial. Vou te falar, eu fico com dificuldade de fazer
da prova presencial ultimamente. Eu estou estudando sua matéria, mas assim, eu vou ficar com dificuldade em relacionar mais para fazer peça, entendeu? Mas estou vivendo um dia de cada vez, estou estudando aí para tentar me preparar para uma eventual prova presencial. Se eu vou logo avisar para vocês. De Zé Carlos, eu quero ver presencial na prova de Valentim. Ó, vou logo avisar para todo mundo relaxar. Se eu puder escolher, vai ser online. Tá? Ô, garoto bom. Se for escolha, eu vou jogar online, não tenha dúvida disso. Tá? E aí depois deixa rolar. Agora, se for presencial, tá? Não tem estresse, não, tá? E também, gente, você já me conhece, prova, pô, fala sério, né? Depois a gente resolve isso. Vamos viver, vamos aproveitar. Em grupo, Sara, tu vai fazer online e tu ainda quer em grupo? Pô, merda, vocês estão querendo muito mesmo, hein? Pô, Leandro, se me der a camisa do Flamengo, eu queimo, hein? Não vem com essa porra, não, hein? Pô, tá querendo que em grupo, muito cara de pau, mané. Putz, grilo, né? Isso aí. Porra. Isso aí é corrupção, hein, Sara? Isso aí é corrupção, hein? Eu não vou nem responder que vocês estão gravando, depois vão falar aí que eu pedi churrasco para poder provar. Aluno é um bicho mau. O aluno é um capetinha. Pode mandar no privado. No meu privado eu não conto para ninguém. É que a Sara, ela fica induzindo você a falar as coisas, entendeu? Aí você fala, ela grava. Aí depois ela vai chantagear. Foi isso, Sara. Tá. Beleza, galera? Então fica tranquilo. Se eu puder escolher, a prova vai ser online, sem estresse, sem nada, tá? E a parada vai rolar legal aí. Não se preocupa, não, nossa turma é show, tá tudo certo. Alex, vamos preparar aquele churrasco, hein? Com certeza, professor. Não tem mais desculpa para não ter, hein? Término do semestre, calma. Pô, ainda? Pô, vocês só fizeram. Nós só fizemos um churrasco. Qualquer domingo desse, só falar, professor. Vamos marcar aí com essa galera aí. Pode ser lá na Baicuru, pertinho do seu escritório. Não, vamos fazer um lugar legal, pô. A gente arruma um lugar para fazer. A gente arruma um lugar legal para fazer aí. Vamos combinar depois. Depois eu combino contigo no privado aí. A gente fala com a Mara, com a Sara. Isso aí é no Brasileiro. Aquele seu cliente já pagou aquela entradinha, pá, ficou tranquilão. Brasileiro para geral. Aí, vocês não é brincadeira, não. Eu devia ganhar presente de vocês, porque aturar vocês 5 anos, pô, tigre, ainda querem. Pô. Vou mandar o coelhinho da falar para o seu escritório, então, Brito. Tá bom. Beijo aí para todos. Valeu, professor. Fica com Deus. Fica com Deus. A gente se fala. Tchau. Tchau, pessoal.